Sirenes cortam o silêncio da madrugada em Natal. Policiais fortemente armados avançam pelos corredores sombrios da penitenciária Dr. João Chaves. O ar é pesado, carregado de medo. Até os agentes mais experientes sentem um calafrio ao adentrar o que ficou conhecido como Caldeirão do Diabo. Não é apenas um presídio, é o reino de terror, onde Ivanaldo Félix da Silva, o infame Naldinho do Mereto, escreveu sua história com sangue. Um nome sussurrado com pavor pelos corredores. Da João Chaves, um homem que arrancava os olhos de suas vítimas para que não o reconhecessem no inferno. Integrante do temido trio Ternura, ao lado de Paulo Queixada e Demir, Naldinho não era apenas mais um criminoso, era uma lenda do horror que transformou o sistema prisional potiguar em seu playground macabro. Esta é a história do homem que fez o Rio Grande do Norte tremer de medo, cuja brutalidade ultrapassou os muros da prisão e se tornou parte do folclore criminal brasileiro. Uma trajetória de violência extrema que, mesmo décadas após sua morte, ainda provoca arrepios em quem ouve seu nome. Nascido em um bairro pobre de Natal, Ivanaldo Félix da Silva cresceu em um ambiente de escassez e abandono. Desde cedo, demonstrou uma frieza incomum e um desprezo pelas regras sociais. Enquanto outros jovens sonhavam com uma vida melhor através do trabalho honesto, Naldinho encontrou no crime a sua vocação. Ainda adolescente, começou a construir sua reputação nas ruas da cidade. Pequenos furtos logo evoluíram para assaltos à mão armada. A polícia local já conhecia seu nome, mas ninguém poderia prever o monstro que se formava por trás daquele jovem de olhar penetrante e sorriso inquietante. O crime que chocou Natal. Em 1983, o nome de Naldinho estampou as manchetes dos jornais após um crime que abalou a sociedade potiguar. Junto com comparsas, ele participou do brutal assassinato de um médico, Dr. Chiquinho, e uma enfermeira no estacionamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. A cena era de filme de terror. Tiros à queima-roupa, estupro da enfermeira e, por fim, os corpos queimados. Uma assinatura de crueldade que seria apenas o prelúdio de suas atrocidades. A cidade inteira clamava por justiça. Após intensa busca policial, Naldinho foi capturado e condenado a décadas de prisão. O que ninguém imaginava é que, ao ser enviado para a penitenciária João Chaves, ele não encontraria redenção. Encontraria seu verdadeiro lar. A penitenciária Dr. João Chaves, construída entre 1953 e 1968, era o cenário perfeito para a ascensão de um predador como Naldinho. Superlotada, sem vigilância adequada e dominada pelo caos, o presídio era um barril de pólvora prestes a explodir. Foi ali que Naldinho conheceu Paulo Queixada, um criminoso carismático com instintos de liderança, e Demir, um homem de lealdade inabalável e crueldade comparável à sua. Juntos, formaram o que viria a ser conhecido como Trio Ternura, um nome que, ironicamente, escondia a mais pura manifestação do terror. Quem entrava no território deles sabia que tinha dois destinos: submeter-se ou morrer. E morrer pelas mãos do trio não era apenas deixar de existir, era sofrer uma passagem lenta e agonizante para o outro mundo, relata um ex-agente penitenciário que trabalhou no presídio na época. O vácuo de autoridade dentro da João Chaves permitiu que o trio Ternura estabelecesse um domínio absoluto. Queixada era o cérebro, Demir o braço forte e Naldinho. Naldinho era o próprio medo personificado. Sua marca registrada era arrancar os olhos das vítimas. Segundo relatos de ex-presidiários, ele acreditava que assim elas não poderiam reconhecê-lo no inferno. Um ritual macabro que, combinado com rumores de pactos demoníacos e sessões de magia negra, elevou sua figura a um patamar quase mitológico de terror. Os números são imprecisos,
mas estima-se que o trio tenha sido responsável por dezenas de mortes dentro da prisão. Queixada, sozinho, teria matado 13 detentos. Naldinho, embora menos proeminente nas estatísticas, era igualmente temido. Sua reputação construída não pelo número de vítimas, mas pela brutalidade empregada em cada assassinato. Quando Naldinho entrava no pátio, até o ar parecia mais pesado. Os presos evitavam olhar diretamente para ele como se fizessem com um demônio, conta um ex-detento que conviveu com o trio. A violência era tamanha que a imprensa batizou o local de Caldeirão do Diabo, um nome que capturava perfeitamente o horror que se desenrolava dentro de suas paredes. Enquanto as autoridades fingiam não ver, o trio Ternura transformou a penitenciária em seu playground particular, onde vidas valiam menos que cigarros. Os métodos de Naldinho iam além dos assassinatos. Ele dominava pelo medo constante, submetendo outros detentos a humilhações públicas e torturas psicológicas. Há relatos de que ele forçava presos a participar de rituais estranhos, misturando elementos de religiões africanas com práticas inventadas por ele mesmo. Uma história recorrente entre ex-detentos conta que Naldinho mantinha um altar improvisado em sua cela, decorado com objetos roubados de suas vítimas. Ali, realizava oferendas e orações antes de executar seus crimes mais brutais. Ele acreditava que era protegido por entidades malignas, e vendo como sobrevivia naquele inferno, muitos começaram a acreditar também, relata um ex-detento. O controle exercido pelo trio era tão absoluto que eles chegavam a determinar quem podia receber visitas, controlavam o tráfico de drogas dentro da prisão e até mesmo influenciavam decisões administrativas através de ameaças a funcionários. Como muitas histórias de poder construídas sobre violência, o reinado de Naldinho chegou a um fim sangrento. Em 3 de agosto de 1993, durante uma visita de sua mãe, Dona Aurita, ele foi atacado por 3 detentos, Galegal, Ciba e Cara de Jaca. A cena foi de horror extremo. Na frente dos olhos da própria mãe, Naldinho foi esfaqueado múltiplas vezes. Dona Aurita, em um último gesto de amor maternal, tentou defendê-lo com um pedaço de pau antes de desmaiar diante do corpo ensanguentado do filho. O ataque não foi aleatório. Representava o acúmulo de ódio e medo que Naldinho havia semeado durante anos. A morte do homem que arrancava olhos marcou o início do fim para o trio Ternura. 2 anos depois, em 1995, Demir matou Queixada após uma discussão, esquartejando-o e enterrando-o na própria cela. Demir, por sua vez, foi assassinado em 1996 por um detento recém-chegado conhecido como Chocolate. Assim, o trio que fez o Caldeirão do Diabo tremer encontrou seu fim em uma sucessão de traições e violência. Um reflexo perfeito do caos que eles mesmos criaram. Após sua morte, a figura de Naldinho do Mereto continuou a assombrar o imaginário potiguar. Sua história foi narrada em programas policiais, como Patrulha da Cidade, e até mesmo retratada no filme Caldeirão do Diabo, 2004, que dramatizou o terror vivido dentro da penitenciária João Chaves. Rumores de entrevistas gravadas com ele, hoje consideradas mídia perdida, alimentam o mistério em torno de sua pessoa. Ex-detentos ainda relatam pesadelos com sua figura, e seu nome é usado para assustar crianças desobedientes em algumas comunidades. O legado de Naldinho vai além de sua brutalidade individual. Ele se tornou um símbolo das falhas catastróficas do sistema prisional brasileiro nos anos 1980 e início dos 1990. A história do Caldeirão do Diabo e do trio Ternura expôs como a negligência estatal pode transformar instituições de reabilitação em escolas de crime e crueldade. Ivanaldo Félix da Silva, o Naldinho do Mereto, não foi apenas um criminoso.
Foi um fenômeno que emergiu das entranhas mais profundas de um sistema falido. Sua trajetória de terror, desde o crime brutal que chocou a UFRN até seu sangrento fim nas mãos de outros detentos, conta uma história maior sobre como o caos institucional pode parir monstros. O caldeirão do diabo já não existe. A penitenciária João Chaves foi demolida em 2006, levando consigo as paredes que testemunharam as atrocidades do trio Ternura. Mas as histórias persistem, transmitidas de boca em boca, mantendo viva a memória do homem que fazia Natal tremer só de ouvir seu nome. Naldinho do Mereto morreu como viveu, violentamente cercado por sangue e terror. Seu corpo foi enterrado, mas sua lenda continua a assombrar o folclore criminal brasileiro. Um lembrete sombrio de como o abismo pode, de fato, retribuir o olhar de quem muito tempo para ele olha. Enfim, chegamos ao final de mais uma história surpreendente do mundo do crime. Espero que este vídeo tenha prendido sua atenção e você tenha gostado. Confira se está inscrito no canal para acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. Até breve.